Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Escutar, Pode Falar, e hoje vai ser escutar mesmo. Porque o futuro da audição é hoje, eu amo esse slogan e vocês vão entender o porquê. Eu trouxe novamente ela, que é minha amiga, alguém que eu admiro demais. Tá, não dá nem para eu descrever o quanto eu a admiro, não só pela profissional que ela é, mas pela mulher incrível e que inspira outras mulheres também. Seja muito bem-vinda a Belém e de novo ao Pode Escutar, Valéria Oyanguren. Obrigada, Izzy. É um prazer voltar para cá, voltar para Belém. E eu adoro quando você fala que você me admira, porque a admiração é mútua. Maria. Eu sou muito fã do seu trabalho, do que você faz, de como você divulga a nossa profissão, divulga algo que é tão importante, que é o desenvolvimento infantil e tudo que está relacionado à nossa saúde. E é muito bonito te ver crescer como profissional e tudo que você conquistou. E eu me sinto muito orgulhosa também de ser sua amiga e muito feliz de estar aqui de novo. Eu amo de verdade, mora no meu coração e é por isso que esse episódio, gente, ele vai ser muito especial. Por dois motivos. Um, pela presença, né, de Valéria Oyanguren mais uma vez aqui no episódio, mas principalmente porque eu que amo trabalhar com a reabilitação auditiva, eu vou mostrar para vocês hoje que realmente esse slogan, que é o futuro da audição é hoje, é porque, de fato, hoje o que a gente tem para oferecer para o nosso paciente em termos de reabilitação auditiva, de tecnologia e de saber que você vai melhorar a qualidade de vida desse paciente, acalenta o coração. É algo que aquece o nosso coração enquanto audiologista, enquanto fonoaudióloga, e quem trabalha na área, não tem como não se apaixonar por tudo que a gente oferece ao nosso paciente hoje. Então, quando eu falo para vocês que na Audionorte a gente diagnostica a perda de audição e a gente reabilita a perda de audição. E o mais fantástico é que hoje, qualquer tipo e grau de perda de audição, a gente tem o que oferecer. E quando muitas pessoas acham que não tem o que fazer, eu tenho uma perda profunda bilateral, eu acordei surdo, eu tenho uma perda só de um ouvido e por vários anos, muitos médicos e profissionais da área da saúde ainda olhavam para esse paciente e falavam, não tem muito o que fazer, você nasceu surdo de um lado, não tem o que fazer. Criança nasceu e foi diagnosticada com perda de audição. Um idoso vai perdendo a sua audição de forma gradativa, mas chega a um ponto que nem o aparelho auditivo mais consegue ajudar. Acabou? A gente não tem mais nada para fazer? Então, hoje, a gente sabe que existe o implante coclear, a gente sabe que essa indicação é maravilhosa e muda a vida da pessoa, muda a qualidade de vida dela, muda a socialização, muda a forma como ela vai interagir com o mundo. Então, quando a gente fala que muda a vida da pessoa, é porque, de fato, vira uma chave de empoderamento, de maior qualidade de vida, de inserção dessa pessoa de volta a uma sociedade ouvinte, falante, da comunicação em geral, que é o que nos diferencia enquanto seres humanos. Então, você dar de volta isso para o seu paciente é inenarrável. É algo que realmente a gente não consegue descrever enquanto profissional da área da saúde. E hoje eu trouxe a Valéria para falar sobre um produto que eu estou apaixonada e que hoje nós vamos fazer um lançamento até desse produto aqui na nossa região, mas ele já foi lançado no mundo e tá todo mundo vidrado nele, porque realmente é anos-luz na frente de qualquer coisa que já se tenha apresentado hoje, né? É a cóclea, que é o sistema Nexa de implante coclear. E Valéria hoje vai falar tudo, a gente vai entender muito por que essa tecnologia está anos-luz. A gente pegou esse futuro e trouxe para hoje. Então, hoje a gente vai debater sobre esse produto incrível que a Cóclea lançou agora, recente, há 2 meses, Vá. É, isso que é o mais legal, que globalmente ele foi anunciado há muito pouco tempo, em junho, no Congresso Europeu. E depois a gente lançou na América Latina em julho e já chegou no Brasil. O lançamento oficial foi semana passada, num congresso também é muito importante na área, que é o Congresso da Fundação, e já está aqui, né? Então, foi quase que simultâneo. Isso é muito legal, porque normalmente a gente, na América Latina e no Brasil, demora um pouquinho para chegar, né? Então, as pessoas veem, já tem nos Estados Unidos, já tem na Europa. E a gente conseguiu e foi mais fácil a aprovação da Anvisa. Então, isso, além de tudo que você falou e de tudo que a gente vai falar, isso é muito legal também. Poder lançar né, quase que simultâneo com outros países.
Então, nós já fizemos o primeiro podcast com a Valéria, nós falamos exatamente disso, sobre esse futuro da audição, o futuro da reabilitação auditiva. Ele chegou. Nós vamos falar hoje, novamente, puxando o gancho do que nós já falamos nesse primeiro episódio. Então, se você não assistiu, volta, assista, porque ali, Valéria já sabia o que vinha, mas ela ainda não podia contar essa mega novidade pra gente. Eu queria voltar pra cá por isso. Não é? Porque aí você deixou a novidade no ar para depois voltar, mas tá... A gente vai puxar esse gancho. Lá a gente falou um pouco sobre o implante, sobre as indicações, e a gente falou também sobre essa inteligência artificial, sobre esse atendimento remoto, né, sobre essa tecnologia crescente. E hoje a gente vai falar dessa tecnologia que chegou. Então, você que conhece alguém com perda de audição, você que está sofrendo, né, com uma perda de audição, você que é usuário de aparelho auditivo ou conhece alguém que é usuário de aparelho auditivo, encaminha esse episódio para essa pessoa, nos ajude a compartilhar, porque esse é um episódio à parte para a gente falar exatamente sobre a reabilitação auditiva, sobre esse futuro da tecnologia, o que nós temos para oferecer para os nossos pacientes. Então, compartilhe esse episódio para que ele possa chegar no maior número de pessoas possível, porque alguém precisa ouvir. Então, seja esse canal, essa ponte, para nos ajudar aqui a levar mais informação acerca da reabilitação auditiva para tantos pacientes que precisam nos ouvir e precisam conhecer essa tecnologia também. Se ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se no canal e a gente vai colocar o Instagram da Cochlear, a gente vai colocar o Instagram da Audionorte, o Instagram da Politec Saúde, que são as 3 empresas que oferecem esse episódio para vocês, tá bom? Vamos lá, Valéria? Vamos. Eu vou precisar, óbvio, apresentar melhor ainda a Valéria para vocês. Valéria Oianguren é fonoaudióloga pela PUC de São Paulo, é especialista em audiologia clínica pela Faculdade de Ciências Médicas pela Santa Casa de São Paulo e tem especialização também em curso avançado em implante coclear, que foi lá onde a gente conheceu, na USP, né, na Faculdade de Medicina da USP. E é a atual diretora clínica da Cochlear Latinoamérica. Que chique, amiga! Sensacional! Fantástico. Mas você acha que eu vou parar aqui no teu currículo? Acho que sim, acho que tá bom. Claro que não, né, gente? Quem conhece nosso podcast, a gente sabe que o nosso detetive sempre vai atrás. Ele disse que foi difícil, porque Valéria é aqui, ó. Fechadíssima, não tem muita informação profissional dela, né? Que você vai abrir ali Google, vai digitar o nome dela, Ave Maria, né? E é congresso, saber, e é então. palestra, não sei o que, não sei. Mas de vida pessoal, de Valéria Oianguren, tá bem fechadinho. Mas eu gostaria de falar um pouco mais, e vocês vão entender um pouco, bem pouco, da minha admiração. Vamos lá. Valéria é daquelas pessoas que chegam iluminando o ambiente, não pelo cargo, mas com toda certeza pela presença. Por trás das viagens, apresentações, reuniões e dos palcos, dos congressos internacionais, existe uma mulher que encontra seu norte nos afetos. Mãe incrível de Malu e do Pepe, é com quem ela recarrega as energias. E lembra todos os dias o motivo de cada passo. É também companheira de aventuras, que transforma trilhas, barracas e montanhas em memória do caminho Inca até a Torre del Paine e leva das viagens algo maior nas paisagens e histórias. Coragem, reverência à vida. Os amigos falam dela com brilho nos olhos, percebam o meu. Alegria que contagia, força suave, capacidade de reunir gente boa e celebrar conquistas em time. Em casa, carrega as heranças mais bonitas. Ética, o amor e o humor dos pais. Lembrança que viraram bússola hoje em dia. Abraço é celebrado nos ritos familiares. Aniversários, viagens, refeições compartilhadas, como pequenas âncoras que a mantêm inteira. Valéria é movimento, corre maratonas... Corre maratona, joga beach tênis, voltou pro tênis, mulher do esporte. E atravessa fronteiras, mas é no colo dos seus que ela repousa e se reconhece. Na profissão, ela serve ao que acredita.
gente voltando a se conectar com o mundo. Na vida, ela serve ao que move, amor, lealdade e propósito. É assim que convive com Valéria, vê uma líder que acolhe, uma amiga que soma, uma mãe que inspira e uma mulher inteira. Gente, que coisa bonita. Ah, essa é minha amiga. Nossa, eu tô me aguentando aqui pra não borrar minha eu maquiagem. também tava. Gente, que bonito. Eu também quero tava. esse texto pra mim. Detetive Linda. arrasou. Detetive arrasou, né? Muito bom. Vou ler ele todos os dias antes de Linda, dormir. linda. Tinha mais informações aqui, mas eu falei assim, deixa no Não, off, tá bom. tá linda. Tá ótimo, tá bom. Um beijo. Ai, muito bom. Ai, muito bom. Mas vamos lá. Preciso te fazer essa pergunta, porque assim, eu já nem lembro mais quantos anos fazem que você trabalha na Cochlear, que é essa pioneira na fabricação de implantes auditivos no mundo, e que a gente sabe que é a que mais estuda, a que mais investe, né, nessa reabilitação auditiva, na tecnologia. Faz quanto tempo que você está nessa empresa? E quando você entrou, Valéria, qual era o modelo de implante coclear oferecido por ela? Eu tô há 15 anos. 15 anos trabalhando na Cochlear e eu acho que quando eu entrei... É porque eu confundo um pouco também na época que eu trabalhava no Hospital das Clínicas. Também. A gente Mas, trabalhou lá, já tinha uns processadores, né? Eram grandes, de caixa, né? fio. Era um fio enorme, eram feios, né? Eles tinham uma cor neutra, né? E a parte interna também, era uma parte interna diferente, né? Um pouco mais grossa. E aí, é o que você falou, né? A Cochlear, a grande parte do que ela lucra, né, anualmente, ela investe em pesquisa. É a empresa que mais investe em pesquisa, em desenvolvimento. São mais de 200 milhões de dólares australianos investidos em pesquisa. Então, ao longo desses mais de 40 anos de empresa, né, o implante foi mudando, né? Então, há 15 anos atrás, quando eu entrei, a gente sabia bastante, né? Sabia como tinha que ser a cirurgia, o eletrodo, mas não sabia tanto, né? E aí, o aprendizado é por pesquisa, mas também pela quantidade de pessoas implantadas no mundo, né? Que cada vez tem mais e você aprende dos resultados, né? Mas era um implante mais gordinho, né? E o eletrodo, a gente não sabia tanto como ele tinha que ser, e a parte de fora, realmente... a mudança foi enorme, né? A gente lembra daqueles grandões. Era até difícil para programar, porque a gente tinha que tirava, encaixava o outro negócio. Mas já era incrível, né? Já, você pensar porque fazia alguém ouvir. Fazia alguém ouvir. Então as pessoas não tinham também essa questão com estética, nem nada disso, que era tão incrível você deixar de ser surdo e voltar a escutar, que não existia tanto essa questão, quero... falar no telefone, era mais o incrível de você receber pelo SUS, né, um equipamento que fazia você voltar a ouvir, né? Exato. Hoje em dia mudou muito, porque as pessoas também exigem muitas outras coisas, né? Conectividade, estética e tal. A rotina das pessoas, né, hoje em dia. A conectividade que todo mundo já vive, né? A inteligência artificial. Então, assim, a gente sabia que a tecnologia... entrar na água, né? Entrar na água, tomar banho. Essa questão da estética, Valéria, é muito importante falar sempre, porque a maioria dos pacientes de aparelho auditivo ainda tem uma questão muito estética, mas porque ainda tem opção, né? Então você fala assim, eu quero um aparelho pequenininho, eu quero um aparelho dentro do ouvido, eu quero que não apareça muito e cobre isso e cobre aquilo. Mas quando você perde totalmente a audição, a única coisa que você quer é voltar a ouvir. Né? Então, assim, você não vai pensar em que tamanho é esse processador, em que, é uma cirurgia. Eu quero voltar a ouvir. Ou eu quero começar a ouvir, né? Então, é fantástico, porque você vê uma mudança de como o paciente enxerga. Eu lembrando realmente desses pacientes com caixa, pendurados aqui na lateral, né? Vem com um fio enorme, os bebezinhos vinham com um fio e pendurava na roupa e vinha para cá. Mas ninguém estava reclamando de estética ali, porque a tecnologia já era incrível, porque já favorecia essa reabilitação, esse retorno dele. Era a única opção também, né? É a única opção. E que bom que a nossa única opção hoje tá um pouquinho melhor. Nossa Senhora, gente, maravilhoso. Então, assim, de você ver essa evolução, se eu que tô, né, fora, que trabalho com isso, mas eu olho e já me encanto, né, naquele nosso treinamento,
no interior, eu já fiquei assim, apaixonada, né? Por isso que eu tô te trazendo, falei, Valéria, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos falar sobre, e também de fazer o lançamento aqui na nossa região. Então, para você deve ser encantador estar lá dentro e ver esse investimento, essa evolução da tecnologia. Eu acho que eu sou tão apaixonada quanto você com relação ao tema, né? A gente consegue transformar ou devolver um sentido perdido, né? E não existe nenhum outro sentido que é devolvido, né? Então, o implante coclear é apaixonante. Qualquer pessoa que tenha 5 minutos, eu conto para a pessoa que é um implante, porque é maravilhoso, né? É incrível você poder dar um sentido, devolver um sentido perdido para alguém através de uma cirurgia que é bem simples, né? Não é uma cirurgia no cérebro, nem nada disso. Então, essa paixão que eu tenho, que é muito parecida com a sua, também me deixa muito animada quando eu vejo tudo isso que vem de tecnologia. E que ainda vem mais coisa, né? E que ainda vai melhorar. Toda vez que sai um implante novo, no caso do Nexa, é realmente um orgulho. Parece que você faz parte de tudo isso, né? A gente que conhece a história, que viu o que a gente acabou de falar, os pacientes com nessas caixas grandes, é uma satisfação muito grande saber que a gente fez parte disso e que hoje em dia a gente pode entregar algo incrível, algo espetacular como é o Nexa. E fazer parte de tudo isso e saber que ainda tem mais coisa para vir, né? Isso também acho que deixa o nosso trabalho cada vez mais interessante, né? Porque sempre tem algo mais e a gente pode ajudar cada vez mais pessoas, né? Que isso é a parte mais legal da história. Maravilhoso. E de pensar assim, que, por exemplo, o implante anterior já é um implante menor, mais fino do mundo, já é um implante com uma técnica cirúrgica incrível, que é também compatível com ressonância magnética. Então, ele já era incrível. O processador também, cheio de conectividade, o mais leve, o menor. O que melhorou? Vamos falar um pouco, então, sobre as principais inovações em relação aos últimos modelos de implante coclear para o novo sistema Nexa. Então, o Nexa, o que a gente fala é que ele é o primeiro e único implante inteligente do mercado. Né? Implante coclear inteligente do mercado. A grande mudança dele, não sei se dá para ver aqui, mas a grande mudança... Dá um zoom aí pra gente. E, ó, Rodrigo, pode rodar aí, viu? Depois o Cauê edita essa parte, mas pode rodar os outros os três logos lá. Sim, vai lá, amiga. A grande mudança é esse chip aqui, que é o coração do implante. Mostra para aquela câmera ali, essa aqui. Então, esses anos todos de estudo, a gente foi melhorando muito no eletrodo, que é o que vai dentro da cóclea, né? Então, a gente aprendeu onde ele tem que ficar, como ele tem que ser, qual é o tipo de estimulação que melhora a audição das pessoas e que preserva. E agora, a grande mudança do Nexa é nessa parte de cá, que é o coração do implante, que é o chip do implante. Esse implante, essa parte aqui, que é a inteligente, ela tem um chip que é atualizável. Né? Então, a firmware desse chip, a gente vai poder ir atualizando ao longo dos anos. Então, hoje, uma criança que nasce surda, né? Vamos supor que a gente implante ela com 6 meses com o Nexa. Esse mesmo implante, daqui a 1 ano, 5 anos, enfim, a gente pode atualizar ele. Então, não precisa mais fazer uma cirurgia, uma nova cirurgia. Nunca precisou, na verdade, né? Mas o mais legal é que a gente vai poder ir atualizando e essa criança que implantou com 6 meses, quando ela tiver 80 anos, que ela vai viver tudo isso, e vai continuar com o mesmo implante na cabeça, a tecnologia do chip dela não vai ser a mesma que ela tem quando ela implantou, que ela tinha quando ela implantou. Então, isso é um salto gigantesco, né? Que a gente costuma comparar com os telefones, né? Porque hoje em dia você compra um telefone, um iPhone, né? Um Android, enfim, e você vai atualizando o sistema operacional, vai deixando ele mais moderno, vai trazendo novas características para o telefone, né? E ele vai ficando mais moderno, mais inteligente, ou com mais memória, sem a necessidade de você comprar outro telefone. Fora isso, ele tem memória interna, então você consegue salvar a informação aqui dentro, que é espetacular, né? Você conseguir colocar informações aqui dentro. Então, a gente coloca as informações da programação dos pacientes. A gente pode ir acompanhando como é que está o implante através de informação que ele vai salvar. Ele tem essa bobina de ouro aqui que também vai ajudar a não gastar muita bateria. Então, os pacientes vão poder usar baterias bem pequenininhas.
E ele também faz um autodiagnóstico. Então, qualquer problema que ele tiver, porque ele é inteligente, ele vai avisar o usuário, né? Então, o paciente vai receber um aviso no celular, por exemplo, seu implante precisa de alguma mudança, algum monitoramento com o audiologista. Então, é um chip inteligente dentro da cabeça que vai evoluindo ao longo dos anos junto com o paciente, com o usuário. Então, é algo que a gente fala que é um antes e depois na história da reabilitação auditiva. Exatamente. Né? Não tem nada igual. E hoje em dia, um candidato, uma pessoa que é surda, né? Ou uma família de uma criança que é surda, tem a opção de escolher um implante inteligente que vai se atualizando e tem a opção de escolher um implante que não se atualiza. Realmente bem diferente, né? São duas opções que na hora da decisão vai contar muito, né? Com certeza. E eu estava aqui pensando, hoje está tendo também um evento de assistência técnica lá na clínica, lá na Audionorte, e eu encontrei com pacientes antigos, né? Porque eu voltei para Belém em 2013, final de 2013. E comecei a acompanhar os nossos pacientes a partir de 2014. Mas aqui, o implante coclear, no SUS, começou desde 2011, né? Aqui em Belém. Então, hoje eu encontrei com uma paciente que ela tinha 4 anos de idade quando eu comecei a acompanhá-la. E hoje ela está com 16 anos. E eu falo assim, gente, ela era uma pimentinha. Ela entrava na minha sala, ela carimbava a minha mesa. Eu comecei a rir com ela. Hoje ela tá linda, uma mulher já, me mostrando foto de namorado, né? Super bem, falante, né? Comunicativa, empoderada. E pensar, por exemplo, nessa tecnologia, para quem opera criança e hoje está adulto, receber atualizações ao longo de todos esses anos vai fazer uma diferença incrível na qualidade do som percebido pelo paciente. Porque hoje, qual é a nossa realidade? O paciente ele recebe atualizações através da unidade externa, né? Porque o implante coclear ele tem as 2 unidades. A unidade que vai dentro, que é colocada cirurgicamente, e tem a unidade que se conecta aqui fora, que é o processador de som, que vai fazer toda a modificação, a captação do som aqui, para enviar e ativar esse implante que foi colocado, né, dentro da cóclea, que é o principal órgão da audição do nosso paciente, para estimular o nervo auditivo. Então, toda essa atualização ela é feita só aqui fora, mas o implante é aquele que foi colocado desde quando era criança. Então, imagina agora a gente ter atualizações tanto na parte interna quanto na parte externa. Incrível. É um antes e depois na reabilitação. É um antes e depois, E fora a questão da memória interna, que, por exemplo, eu moro em Belém, Valéria. A gente sabe... Eu moro em Belém. A gente sabe que, assim, correio, né, o ir e vir de produtos de São Paulo, que é onde está a Politec Saúde, que é a representante da cóclea no Brasil, e ela distribui para o Brasil todo, para todos os seus representantes. E a gente sabe que é norte e sudeste aí, né? Então, a gente contar com atrasos de Sedex, atrasos do correio, atrasos da transportadora. Vai vir via aérea pagando muito mais caro porque eu não posso deixar de ouvir, meu paciente está sem ouvir, a gente tentar acelerar ao máximo. Fazer ele ter essa memória também é fazer eles me mandarem um processador e enviarem direto para o meu paciente, para a residência dele. E se esse processador não tiver nenhuma programação instalada nele, ele vem zerado, é só esse paciente colocar na conexão aqui, magnética, e ele vai fazer a leitura do que está dentro e automaticamente esse meu paciente volta a ouvir. Em 20 segundos ele volta a ouvir. Em 20 segundos. Então, assim, pra gente que ficava aflita junto com o paciente nesse ir e vir de processador, meu paciente está sem ouvir, e paciente de implante é isso, sem ele fica sem ouvir mesmo. Então, a gente acelerar esse processo do meu paciente voltar a ouvir também é muito incrível. Sim, isso vai fazer uma diferença enorme para todo mundo, né? Sensacional. Agora, essas atualizações, você falou, a gente viu que tem uma atualização, né, automática que ele faz, o que ele avisa que precisa ser atualizado, e aí esse paciente precisa se dirigir até a audiologista, a fonoaudióloga? Não, na verdade, esses avisos que
talvez aconteçam, acho que não vai acontecer quase nunca, mas é um monitoramento que o implante faz para ver se está tudo bem. E aí ele vai avisar, se tiver alguma coisa não funcionando de acordo como deveria, ele vai receber esse aviso e ele volta para o audiologista que cuida desse paciente. As atualizações, elas virão com o tempo, né? Então, a Cochlear está estudando um monte de novas atualizações, desde medidas objetivas que podem ser feitas dentro do implante, até como a gente estimula dentro da cóclea. Né? Então, hoje em dia, a gente estimula através de estimulação elétrica o nervo auditivo, e é o modo que essa estimulação é enviada, é um modo que a gente usa há muitos anos, né? Mas existe uma questão física dentro da cóclea, né? Se você fizer a estimulação elétrica, a estimulação se dissipa. Isso é normal e natural e acontece em todos os modelos de eletrodo, em todas as marcas, né? É muito difícil você estimular uma região da cóclea e essa estimulação elétrica não dissipar para outra região, né? O nosso sonho de consumo é mudar o modo de estimulação para que isso seja muito, muito focado e você estimular a região da cóclea que você quer que seja estimulada para que não aconteça, para que melhore, na verdade, a qualidade auditiva dos usuários. Então, por exemplo, isso pode ser uma atualização que virá, né? Não dá para saber quando, mas pode ser algo que virá. Então, hoje em dia, eu utilizo um modo de estimulação e aí a Cochlear lança um novo modo de estimulação. Você não vai precisar explantar o implante que você tem. Simplesmente faz uma atualização no software e a pessoa pode vir a escutar melhor, né? O desempenho auditivo dela pode melhorar só com essa mudança. Além de outras várias, né? Então, a graça disso é que a gente tem muito pela frente, né? O céu é o limite. Então, são vários estudos que estão sendo feitos para a gente ter certeza de que isso vai ajudar o paciente. Assim que souber que isso realmente está, né? Isso é uma melhora, a gente vai lançar, a gente atualiza o software de programação, avisa os fonoaudiólogos e eles chamam os pacientes para fazer essa atualização. Maravilha. Então, assim, ainda não se sabe exatamente em quanto tempo vai ocorrer essa atualização. Ainda não, mas eu acredito que seja algo pequenos ajustes pode ser mais frequente, né? E esses grandes ajustes, como o modo de estimulação, por exemplo, eu diria que a cada 5 anos, alguma coisa assim. Maravilha. E como que ele vai armazenar dados? Tipo, tem muita gente que ficou em dúvida se ele vai armazenar o histórico inteiro do paciente, se não vai mais ter software, né? O software, a base de dados não vai mais ficar salva ali, vai ficar só salva. Explica um pouquinho pra gente. Ele tem uma memória que é basicamente infinita, né? Então, dentro dessa memória, o que ele vai armazenar são o quanto o paciente utiliza o implante, algumas informações relacionadas à radiofrequência, que ajuda a gente no futuro, por exemplo, a coletar dados e a entender também como que é o funcionamento do implante nesse paciente, né? E a outro resto da memória está separada para os mapas, que é o que você falou, né? Então, o fonoaudiólogo, ele faz os mapas para esse paciente e esses mapas só funcionam com esse paciente. E aí ele salva dentro do implante. Então, o paciente pode estar em qualquer lugar do mundo que os mapas dele estão seguros dentro da cabeça do próprio paciente. Isso é uma novidade que não existe e nunca existiu em nenhum outro dispositivo e deixa uma segurança grande para o paciente, né? Porque ele sabe que isso nunca vai ser perdido, né? O fonoaudiólogo, enfim, pode perder o computador, pode acontecer qualquer coisa, né, com os mapas dele, mas eles estão sempre salvos a memória, que é uma memória que vai ficar para o resto da vida lá na cabeça do paciente. E é por isso que é mais fácil ele voltar a ouvir. Porque se ele estiver viajando, a fono estiver viajando em qualquer lugar do mundo, né? Se a gente conseguir entregar um processador para ele, ele vai voltar a ouvir na hora, em 20 segundos. Em 20 segundos. Maravilhoso, maravilhoso. Agora sim, ele continua sendo o sistema, né? Porque a gente não lançou só, né? A Cochlear não lançou só o implante. Então, por que a gente está falando que é um sistema, Valéria? O sistema é porque ele tem a parte interna, que é o implante Nexa, e aí ele tem a parte externa, que são os processadores, né? Então, ele tem processadores, tanto o Núcleus 8 como o Kanso 3, eles são compatíveis com o Nexa, né? Então, são processadores que só conversam com o Nexa. Por isso que faz parte de um sistema. E, além disso, a gente vai lançar no Brasil, logo mais, um monitoramento intraoperatório. Então, é uma ferramenta que ajuda o cirurgião
a saber como que como está a cirurgia, a velocidade de inserção, que chama Smart Nave, se dobrou o eletrodo, não dobrou o eletrodo, tudo isso daí faz parte do sistema. Então, é um sistema completo. O implante, os processadores, né, que o paciente vai escolher, e também o monitoramento intraoperatório. Então, por exemplo, quem já é nosso paciente, tá? Não vai poder usar, não vai ser compatível o processador Núcleos 8 Nexa. Porém, temos também novidades nessa atualização dos externos, sim, né? Então, o Núcleos 8 já existia e ele continua existindo para todos os outros implantados e os que vão ser implantados com dispositivos que não são do Nexa, não são do sistema Nexa. E a gente tem o Canso 3. O Canso 3 tem uma opção Nexa, que só funciona com os implantes Nexa, mas também tem a opção para todos os outros usuários. Então, é uma novidade de processador fora da orelha para aqueles pacientes que já foram implantados, que não têm o implante Nexa, ou os que virão, né? Tem muita gente que vai implantar e não vai receber esse dispositivo, mas vai ter a opção de colocar o Canso 3 também. Perfeito. E hoje, conversando com uma paciente lá na clínica também, eles já ficam logo encantados. E a primeira pergunta que eles fazem, porque eles já são apaixonados pela tecnologia, já estão evoluindo muito bem, mas a primeira coisa que eles falam, eu posso reoperar? Né? Aí a primeira pergunta que eu faço é assim, calma, não é preciso. Mas se o paciente quiser, Valéria, pode reoperar? É um tema... Faz sentido? O tema da reimplantação, ele apareceu agora por causa do Nexa. Tem muita gente perguntando. Porque tá todo mundo encantado, né? Assim, mas aí acho que é uma decisão médica, junto com a família, junto com o paciente, né? Fazer uma cirurgia, tirar algo dentro da cóclea, a cóclea é muito pequenininha, né? Tirar o eletrodo, deixar essa cóclea íntegra, colocar outro... eu acho que é um risco grande, né? E que tem que ser realmente colocado na balança. Se é um dispositivo muito antigo, né? Se a pessoa foi implantada há 30 anos atrás, com núcleos 22, por exemplo, quem sabe, né? Talvez. Mas aí é uma decisão do cirurgião e a gente não promove isso. Sim. Não é a ideia. A ideia é que eles continuem com o implante que colocaram. Até porque se a gente for ver que o paciente está bem, está evoluindo bem, está recebendo as atualizações pelo externo, porque uma das coisas que a cóclea mais se preocupa é de fazer novos processadores compatíveis com esses implantes mais antigos até também, né? Então, esse paciente nunca ficará desassistido. A tecnologia sempre vai evoluir para ele também. A qualidade do som sempre vai estar em constante evolução também. O que nós temos hoje a oferecer é algo fantástico, de fato. Mas pensar realmente numa nova cirurgia, eu acredito que é por isso. É pelo impacto, falar assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, será que eu posso de novo? Né? Eu optaria... E as pessoas são tão fascinadas pela tecnologia do implante que pensar numa nova cirurgia parece que é fácil. Né? Mas exige realmente muita avaliação, né? Porque tirar um dispositivo que já está ali, funcionando muito bem, é um outro risco. Garantir que a pessoa vai ouvir igual, né? Depois de uma explantação, é difícil, no escuro. Né? Então, acho que não é a sugestão. E aí, se você estiver bem, porque eu sei que sempre surge essa pergunta, se você estiver bem, você vai continuar evoluindo na tecnologia, até porque nós já temos muita conectividade hoje. Valéria, meu paciente, cóclea, ele já vive uma conectividade direta e incrível. Com o Nexa vai ser assim também? Também. Hoje em dia, os pacientes que são implantados, eles são pessoas que têm uma perda auditiva de severa, profunda, né? E quando eles estão usando o processador, eles conseguem fazer uma ligação direta. Então, o telefone, eles são feitos para made for iPhone, né? Então, o telefone toca diretamente no celular, conseguem fazer tradução simultânea automática, né? Então, se uma pessoa está falando inglês, por exemplo, e ela não fala inglês, ela pode colocar um tradutor e o tradutor do celular vai traduzir diretamente no ouvido. Então, ele vai ter a pessoa falando automaticamente, né? Hoje em dia, com a inteligência artificial, tem um monte de aplicativos, um monte de coisas que você faz o streaming direto, né? E você escuta aqui, às vezes, até melhor do que uma pessoa que não tem o implante, né? Que precisa fazer outro tipo de conexão, né? E
com o Nexa é a mesma coisa. Então, tanto o Núcleus 8 como o Canso 3, eles estão totalmente conectados, tem as mesmas conectividades que os processadores anteriores, e podem ouvir música, podem fazer tudo que já era possível com os outros processadores. Por isso que é importante relembrar que os pacientes antigos, né, os que receberam o implante antes do Nexa, e os que talvez vão receber, né, hoje em dia, porque o convênio não paga, porque o SUS não paga, o SUS ainda não paga. Tem os benefícios e tem toda a conectividade exatamente igual do que os processadores do Nexa. Maravilhoso. E na verdade, assim, pensando nessa tecnologia toda que o Nexa está oferecendo, esse implante que é atualizável, a conectividade, é claro que a gente vai pensar numa bateria. Será que o quanto tempo? Porque uma das coisas que os pacientes sempre me perguntam é: vai gastar mais bateria? Né? Eu posso usar a minha bateria o dia inteiro? Eu consigo recarregar só uma vez ao dia? Como que vai ser no Nexa? Então, é uma ótima pergunta, Izzy, porque, na verdade, uma das coisas que a gente trabalhou e tentou melhorar muito foi o envio de radiofrequência. Então, hoje em dia, um paciente surdo, ele é implantado com esse chip aqui, os eletrodos vão dentro da cóclea, e por fora vem um processador, que é o que a gente está falando, Núcleus 8, Canso 3, enfim. Esses processadores, eles captam o som e mandam lá para dentro, para o implante. Esse envio de informação é feito através de radiofrequência. E a nossa pele não é muito boa para conduzir radiofrequência, não foi feita para isso. Então, a bateria, 50% da bateria, antigamente, ela só servia para isso, para esse envio de radiofrequência. Por isso que as pessoas implantadas gastam tanto a bateria, né? Elas têm que usar aquelas baterias maiores, e no final do dia tem que carregar, porque o gasto maior é no envio de radiofrequência. O Nexa, ele deu um salto de tecnologia porque a gente agora está usando essa bobina de ouro, que são 3 voltas de ouro, e a gente conseguiu melhorar justamente o protocolo de radiofrequência. Então, agora a gente conseguiu dividir o que é assim, separar o que é envio de dados para o que é envio de potência, né, de power, e com isso a gente conseguiu diminuir muito o gasto de bateria. Então, tem todo um salto de tecnologia, tem tudo que a gente falou de atualização de firmware, de memória interna, gastando menos bateria, o que é mais incrível. Então, hoje o que vai acontecer é que esses pacientes usuários de Nexa, eles vão usar as baterias bem pequenininhas e vai durar o dia inteiro, que é o sonho de todo mundo. Todo mundo quer uma bateria pequena, mas aí na hora que coloca a bateria pequena, ela não dura nada, né? Então, não vai acontecer isso. Com a bobina de ouro e com esse novo protocolo de radiofrequência, vai durar o dia inteiro. O que é maravilhoso, porque é um conforto para a pessoa, né? É muito chato você parar de ouvir no meio da faculdade, aí tem que trocar, né? Tem que carregar a bateria que a gente estava conversando hoje. Isso não vai acontecer mais, né? Então, isso é uma ótima pergunta, porque também foi algo muito pesquisado, muito estudado, né? E a gente está super feliz de poder afirmar que isso é verdade e que as pessoas vão poder usar uma bateria menor. De conseguir entregar mais tecnologia com um melhor gerenciamento dessa bateria. Sim. Né? Então, realmente, a durabilidade, e tem pessoas que sempre falam: eu acordo muito cedo e eu vou dormir muito tarde e eu não fico sem ouvir. Né? Então, em pensar que você precisa, a nossa audição realmente não desliga. Não desliga. Né? Então, ele também não vai querer desligar dele. A gente, é engraçado, né, você falar isso, porque ninguém pensa nisso, né? Quando a gente vai dormir, a gente fecha os olhos, né? Então, a gente desliga a visão. A visão, ela é desligada. Sim. De alguma forma. A gente sonha e tudo, mas não está enxergando nada. A audição é um sentido que não desliga, né? E é por isso que ele é um sentido tão importante, né? Porque você precisa da audição o tempo todo, e as crianças, elas precisam da estimulação 24 horas por dia. Não é brincadeira isso. Sim. Elas precisam ouvir muito para conseguir falar e se desenvolver. Por isso que ela não desliga a audição. A criança está dormindo, mas ela está ouvindo, né? E é muito importante que a bateria dure, porque a gente precisa ouvir realmente. Não dá para ouvir dormindo com o implante, mas eu acho que o próximo passo vai ser esse, né? Tem que ouvir. Spoiler! Não, mas aí eu senti um spoiler aí, hein? Mas aí tem que ser convidada de novo. Não, por favor, não dê essa notícia aqui agora. Não posso falar, senão né? Convida. Pra gente voltar no futuro de novo falando da audição do hoje. Beleza, exatamente. Maravilhoso. Gente, vem muita coisa boa aí. Mas olha, se todo mundo soubesse que a audição dos nossos sentidos é a que mais leva estimulação para o nosso cérebro.
É a que mais leva a estimulação cerebral. E se você me perguntou, né, de quanto tempo faz que eu trabalho na Cochlear, eu tô ficando cada vez mais frustrada, porque eu vejo que o tempo está passando, a gente trabalha há muitos anos e ainda muito pouca gente entende ou sabe o que é, né? A gente estava falando outro dia, se você sair na rua e perguntar o que é um marca-passo, para qualquer pessoa, as pessoas podem não ter ninguém na família que tenha problema cardíaco, elas podem ter um coração super saudável, não conhecer ninguém, mas elas sabem, marca-passo é para o coração e salva a vida das pessoas, enfim, sabem, o básico sabem. Se você fizer o mesmo exercício e perguntar para as pessoas o que é um implante coclear, mesmo que a pessoa tenha uma perda auditiva, ou mesmo que a pessoa tenha um parente com perda auditiva, muitos não sabem o que é, não têm ideia em que parte fica no corpo ou se é algo implantável ou não. Então, é muito bom você fazer esse trabalho, justamente porque, né, divulgar é o ponto mais importante. A gente tem um produto que transforma a vida da pessoa, uma pessoa volta a escutar, ou se desenvolve, né, desenvolve sua linguagem por conta de um dispositivo incrivelmente tecnológico, né, o dinheiro que foi investido nisso é enorme, né, é gigantesco. Esse implante demorou 20 anos para ser feito, foram 20 anos de pesquisa, então é algo incrível, acessível, né, a gente tem no Brasil tanto o SUS como o Seguro-Saúde, é muito difícil um país ter tanto acesso a implante coclear como é o caso do Brasil. É uma tecnologia impressionante e mesmo assim ainda desconhecida, né? Então, se você me perguntar, você me perguntou o que era que eu mais gostava, ou as lembranças que eu tenho, né, de como era, sou apaixonada, amo, mas estou ainda muito frustrada porque a gente precisa divulgar cada vez mais porque as pessoas não conhecem e isso salva vidas, né? Salva vidas no sentido de que uma criança é totalmente diferente com e sem audição e um adulto é totalmente diferente com ou sem audição. O risco dele ter uma demência é gigantesco se ele não tem uma estimulação auditiva. Então a gente precisa falar cada vez mais e realmente por isso que toda vez que eu venho aqui, eu solto alguma, né, para você me convidar de novo. A gente levantar e a gente levantar essa bandeira também, a necessidade da gente realmente divulgar algo que muda a vida das pessoas. Muda a vida de um bebê que nasce com a perda de audição e o que ele pode adquirir em termos de desenvolvimento cognitivo pode ser exatamente o mesmo de uma criança ouvinte. E isso, na linha do tempo, é incrível a gente observar e a gente testemunhar também. Então, é por isso que a gente pede, né, para você que está inscrito aqui no canal, para você que acompanha o podcast, mesmo que você, graças a Deus, não esteja sofrendo com nenhum tipo de perda auditiva, nem sua, nem dentro da sua família, mas o teu compartilhar é extremamente importante para a gente. O teu curtir, a tua interação, o teu comentário aqui embaixo, ele vai abrir portas para que esse conteúdo chegue em mais pessoas possíveis e sempre vai fazer sentido para alguém. Sempre vai ajudar alguém a conhecer essa tecnologia, a saber o que existe acerca da reabilitação auditiva. Então, o que a gente te pede é isso, mesmo que você não esteja passando, e é o que a gente deseja, que você nunca passe, mas que você compartilhe também com o maior número de pessoas possíveis, para que a gente realmente alcance, né, o nosso objetivo, que é levantar essa bandeira de mostrar o quanto a nossa audição leva a estimulação para o nosso cérebro, o quanto nós precisamos dela, o quanto a falta dela faz com que o desenvolvimento não aconteça em muitas áreas, linguagem, fala, e para que a gente possa realmente reabilitar o nosso paciente através dessa super mega tecnologia que a gente tem disponível hoje. Tanto no SUS para essa reabilitação, quanto a gente também tem no particular, no plano de saúde e assim vai. Então, por favor, compartilhem, nos ajudem também nesse propósito, né? Ivan, em relação a... Todo mundo pergunta, mas quais os prós e contras do implante coclear? Tem muita gente ainda com dúvida em relação à ressonância magnética, né? A gente já desmistificou muito sobre a cirurgia. Não é uma cirurgia complicada, é uma cirurgia simples, né? É uma cirurgia que, enfim, demanda muito pouco, tanto do pré, do pós-operatório também. Mas muita gente pergunta das limitações que o implante coclear hoje traria. Então, assim, uma das maiores limitações que todo mundo fala, ressonância magnética, mas vamos desmistificar um pouquinho isso também, né?
Na verdade, a ressonância magnética é um exame que não dá match com nada que é implantável, Sim. né? Não é só o implante coclear. Ele esquenta, a pessoa que faz a ressonância magnética, o corpo dela esquenta, enfim, tem algumas outras, muitas outras incompatibilidades com a ressonância magnética. O implante coclear, a pessoa que tem implante coclear, ela pode fazer ressonância magnética. Não é o exame mais interessante para fazer, porque ela tem um ímã dentro da cabeça e ela tem titânio aqui que vai dar distorção na ressonância. Né? Não é o melhor exame para fazer um diagnóstico de imagem quando uma pessoa tem um implante coclear. Mas, se é necessário, se é algo necessário, e principalmente se não é na cabeça, a pessoa que tem o implante coclear, ela pode fazer ressonância de até 3 Tesla, sem a retirada do ímã, né? Então, a gente nem precisa tirar esse ímã que está aqui. Mas, obviamente, se for na cabeça, existe uma distorção de imagem, porque existe platina aqui, existe um implante, né? E o ímã, ele vai ajudar mais nessa distorção. Então, a gente às vezes sugere, né? E o médico, que é o radiologista, que vai decidir, junto com o médico da equipe do implante coclear, se vai precisar tirar o ímã ou não. Existe compatibilidade, não vai acontecer nada. O paciente não vai, né, o implante dele não vai sair da cabeça, não vai queimar a cabeça, não vai acontecer nada. É compatível, mas não é o melhor exame para uma pessoa que está procurando um tumor, por exemplo, alguma coisa assim. E aí isso tudo é decidido junto com a pessoa, com o médico, com a equipe. Mas sim, é compatível, e hoje em dia nossos implantes são compatíveis com as ressonâncias de alta resolução, que são as de 3 Tesla, sem a necessidade de fazer nenhum preparo, né, de nada. Perfeito. Então, assim, não tenha mais esse receio e divulgue essa mensagem também para todos os implantados ou quem está aí estudando a possibilidade de ir para a cirurgia do implante coclear. Você hoje, quantos anos você tem? 30 anos. Você já precisou fazer uma ressonância até agora? Né? Então, assim, você não sabe nem se você vai precisar, né? Exato. Se vai haver essa necessidade, né? Então, até lá, vamos deixar o nosso cérebro estimulado. Exato. Né? Vamos nos inserir na sociedade de novo, vamos manter a nossa comunicação, a nossa troca, né? Então, isso tudo é muito mais importante, eu tenho certeza, né? E para a gente finalizar, qual mensagem você deixaria para as famílias, para os pacientes que estão aqui nos ouvindo, para aqueles pacientes que estão estudando, né, ali procurando sobre o implante coclear, a mãe que está procurando para o seu filho mais informações acerca dessa reabilitação auditiva. Então, qual mensagem você deixaria para ele? Primeiro, eu acho que eu já falei, né, que essa minha preocupação de que ainda o implante é pouco conhecido, mas a gente tem a sorte de viver num país com muito acesso, né? Então, se o seu filho tem uma perda auditiva, se ele nasceu surdo, se você tem qualquer dúvida sobre a audição, colocar o implante coclear para que ele tenha os melhores resultados, isso deve ser feito o antes possível, né? Então, sempre procurar se respaldar com os melhores profissionais, com um otorrino especialista em ouvido, com um audiologista que conhece todo tipo de reabilitação auditiva. Não esperar nem se você é uma criança, se você é um adulto, se você é um idoso, né? Quanto antes você puder receber a audição da melhor forma possível, seja ela com um aparelho auditivo ou com implante, melhor serão os resultados. E hoje em dia, se a pessoa for candidata ao implante coclear, realmente o Nexa é um antes e depois, né? Você vai colocar um implante que ele vai se atualizando ao longo da vida, além das outras características que ele tem, mas essa eu acho que é a mais importante, né? Se eu tivesse um filho com perda auditiva, eu não teria muitas dúvidas, né? Porque a gente tá, como eu falei, lançando algo que foi estudado nos últimos 20 anos, né? Então, a gente sabe que isso é o melhor para a perda auditiva severa profunda que existe hoje no mercado e que ainda muito virá para atualizar esse chip, né? Então, é um implante que ainda vai melhorar muito. E se existe a possibilidade das famílias optarem por este implante, eu acho que é a melhor opção, sem dúvida nenhuma. Maravilhoso. E a gente está chegando no nosso podcast ao número 100, ao 100º episódio. E como em setembro é comemorado, no dia 20 de setembro, o Dia Internacional do Paciente Surdo, né? Então, a gente vai comemorar no nosso 100º episódio com famílias, Legal. né? Com pacientes mostrando
tudo que ele passou, né, pela ausência da audição e o que essa mãe sentiu também ao ter o diagnóstico do filho, ou ver o isolamento do filho, né, não só na escola, no dia a dia, na comunicação com ele. E hoje, como essa família está pós-implante coclear, como essa criança está, como esse adolescente está. Então, nós vamos fazer, né, já fica aqui esse mega spoiler também, que nós vamos trazer famílias para conversar com a gente, para comemorar o nosso 100º episódio e para comemorar o Dia do Surdo também, trazendo histórias que emocionam, histórias reais do quanto essa tecnologia pode mudar a vida de uma pessoa. Então, continue nos acompanhando. Muito obrigada por estar aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse episódio. Se você tem alguma pergunta em relação ao implante coclear, ao novo sistema Nexa da cóclea, qualquer dúvida, pode enviar para a gente, porque a gente vai ter o maior prazer em te responder também. Então, muito obrigada. E até a próxima. Obrigada. Até a próxima, Vá. Ano que vem ela volta de novo, porque ela jogou um spoiler aqui. Ano que vem a gente tá aqui lançando mais um episódio desse. Só me convidar que eu venho. Obrigada. Obrigada. Um beijo, gente. Aê!